Paz do Senhor, que Deus abençoe você, que Deus venha te dar uma tarde de vitória. Mais uma vez aqui o Verdades da Teologia trazendo comentário. Eu quero aqui estar trazendo um comentário sobre a depressão e também sobre o suicídio. Eu sei que é um assunto tabu ainda, sei que muitos têm aí trazido um comentário explicando, mas eu quero trazer aqui dentro de uma palavra muito simples, e se você puder, você passe para alguém, tá? Passe o que vai ser falado aqui. Porque até então nós vemos hoje alguns obreiros, pastores, pessoas que tendem a dizer que suicida, esses não têm salvação, porque a Bíblia diz. Mas hoje nós vamos tratar sobre esse caos, que na realidade a gente entende que de 15 a 20% das pessoas passam por isso. A gente também vai entender que há mais suicídio do que assassinato. Então a gente vai ver que a situação não é uma brincadeira. E também a questão de alguns demonizar tudo. A gente vê isso também. As pessoas não tentam tratar, levar pelo âmbito também psicológico, psíquico da pessoa. Há vários fatores que levam a pessoa a chegar a essa situação. Hoje eu quero trazer para você apenas uma coisa. Dizer para você, quem se suicida tem salvação? Como diz algum. Eu quero ser bem rápido para não estender aqui o vídeo. Algumas irmãs, mais vindo da parte das irmãs, que me fez essa pergunta para estar trazendo o vídeo. Eu sei que alguns vão ver depois esse vídeo. Eu espero que venha ser uma direção para essas pessoas que hoje em dia não é só um meio evangélico, mas também meio circular do não evangélico. Das pessoas que é tudo um compêndio de problema familiar, perda, e dentre outras coisas que traz esse vazio. Só que não podemos confundir aqui uma pessoa bipolar, uma tristeza com depressão. Não podemos confundir. Porque muitas vezes a pessoa bipolar ela precisa de psiquiatra. Muitas vezes é uma questão que muitas vezes faz coisas que nem se lembra. Mas há também a tristeza. E essa tristeza as pessoas confundem com depressão. Uma tristeza por algo que aconteceu, por algo que não deu certo. Muitas vezes essa tristeza passa semanas e semanas, mas não pode confundir com depressão. O que temos que entender, eu até vi o nosso pastor Samuel Mariano, não sei se ele é pastor, ele foi consagrado a presbítero, mas a evangelista, se eu não estiver enganado. Ele disse algo interessante, que nas igrejas deveria o pastor ser teólogo, músico e psicólogo. Porque se temos um pastor teólogo, ele vai trazer uma mensagem que sadia, que cura, que liberta, e também não vai engolir qualquer coisa. E músico, para não trazer músicas que não vai edificar, para não virar uma bagunça. E também psicólogo, para não haver esse tipo de problema, de não saber identificar quando é uma pessoa bipolar, ou é tristeza normal, ou é depressão, tentar entender o problema dessa pessoa, que na realidade isso se enquadra no aconselhamento pastoral, essa matéria. Então, o que eu quero trazer hoje para você é que você entenda que depressão é algo muito mais do que nós podemos imaginar. É uma questão de vazio, uma questão a qual não há prazer em nada. O nosso cérebro, ele não consegue dar gosto à vida e dentre outras coisas no nosso redor, que é tão lindo, que podemos usufruir, mas a depressão ela traz isso, e através da depressão traz o suicídio se não tiver o devido cuidado. E muitas vezes esse cuidado não é observado por quem está ao nosso redor. Eu quero aqui também colocar que muitas vezes acontece dentro da igreja.
de pastores, obreiros que não vê. E muitas vezes esses obreiros, eles não têm ninguém para conversar. Porque alguns acham que esses obreiros, que essas pessoas, você pode observar que ano passado mesmo, até esse ano, teve pastores, obreiros que suicidaram por vários motivos que eu não tenho como aqui explicar e muitas pessoas também não têm como explicar. Alguns tabus que pessoas dizem que crente não tem depressão, alguns tabus que pessoas que dizem que quem se suicida não tem salvação. Eu não quero aqui trazer a apologia ao suicídio, não é isso que eu estou dizendo. Não é isso. Eu estou dizendo que não podemos nos precipitar com as nossas palavras, a qual nós estamos vendo nos dias de hoje, por falta de conhecimento bíblico. A primeira coisa que eu quero trazer aqui, a questão do suicídio, é uma questão medieval. Essa questão do suicídio, ela surgiu na Igreja Católica. Essa questão do suicídio que não tem salvação. Um bom estudioso vai entender isso, que até então havia uma questão de cemitério separado para as pessoas que suicidaram. Questão financeira da Igreja Católica, mas um meio para se ter a salvação através do purgatório. Então nós vamos entender que a Bíblia, em nenhum versículo ou capítulo do Novo Testamento vai falar sobre salvação. Alguns vão dizer que se eu destruir o templo, Deus o destruirá. Mas fazendo uma boa hermenêutica do texto, a qual Paulo está dizendo ali, você vai entender que ele está falando do corpo de Cristo. Ele está falando da igreja de Cristo, não é só uma pessoa, mas ele está dizendo da igreja, do corpo, ele está dizendo. Quem lutar contra a igreja de Cristo, esse não prevalecerá, não vai vencer, não vai conseguir. Ele não está dizendo nada de suicídio, ele não está dizendo. Outro texto que as pessoas usam é sobre os suicidas. Aqueles os homicidas, né? Vamos colocar assim, esses que matam, esses como fez Davi. Davi não foi com a sua mão, mas mandou matar Urias. Moisés, ele também foi homicida, mandou matar. Mas nem por isso foi imputado. Mas o Antigo Testamento, debaixo da lei, era totalmente ao contrário, porque os 10 mandamentos, o decálogo, ele fala não matarás. E é interessante que até mesmo essas pessoas que matavam, elas eram colocadas em cidades diferentes, para que até mesmo por matar alguém inocente ou por sem querer e etc., eles eram colocados em determinado lugar, separado, para que a família não viesse se vingar. Então, o Novo Testamento, eu não posso acrescentar e nem diminuir. Ou eu coloco essa questão do suicídio como dentro do patamar do pecado de fofoca, ou dentro do patamar da mesma balança, porque, se não deu tempo, foi para o inferno. Então, a balança aqui está o pecado, se não der tempo de arrependimento, mas nós pecamos todos os momentos, toda hora. Nós pecamos todos os momentos. Isso vai envolver a matéria da salvação. Aí eu começo a pensar que todos nós nascemos do pecado. Mas que pecado é esse? Não é do ato sexual, mas da natureza pecaminosa que herdamos de Adão. Uma criança, ela nasce com essa natureza pecaminosa. Ela tem que reconhecer isso no seu crescimento e aceitar a Cristo. Mas enfim, eu começo a ver a Bíblia no Antigo Testamento, 5 pessoas que teve depressão. Eu não coloco Sansão porque Sansão foi um sacrifício, não foi uma depressão. Mas você vai ver isso em Elias,
1 Reis capítulo 19, 4, Jeremias capítulo 15, 18, você vai ver em Jó 3, 26, você vai ver em Davi, Salmos 38, 4 e Jonas 4, 3. Você vai ver que na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver essa questão. É claro que não podemos aqui misturar com o caso de Judas, que, como disse o Samuel Mariano, muito bem comentado, ninguém foi conversar com Judas. Ninguém falou com Judas. É como na igreja. Os pastores olham o Facebook, o WhatsApp, o status, olham o Instagram, mas não percebe o que a pessoa quer passar, o que ela está passando através das mensagens. Muitas vezes são coisas sem sentido, são coisas sem lógicas, são coisas que não tem lógica nenhuma no Facebook, mas muitas vezes é um alerta. É um alerta do membro, dizendo: ei, eu estou chamando a tua atenção, pastor. Eu estou chamando a tua atenção, líder. Eu estou chamando a tua atenção. Me manda um oi, fale comigo, me pergunte se está bem, me pergunte como é que está a minha casa, minha família. A maioria dos suicídios que acontecem em ministérios, igrejas, são por falta de atenção dos membros. Então, quando você começa a entender que suicídio e homicida, eles não se pode colocar na mesma balança, porque uma pessoa que mata a outra, ela está matando o templo também. Uma pessoa que se mata, que se suicida, ela está matando, tirando a sua vida, porque só quem pode dar a vida e tirar é Deus. Mas isso não entra no patamar de salvação, porque o único que disse que só tem um pecado imperdoável foi Jesus. Jesus disse que só há um pecado imperdoável, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Esse é um pecado imperdoável. E o que seria blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir o poder de Deus ao diabo, atribuir o milagre que está sendo feito através do Espírito Santo ao diabo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Outra coisa é o pecado. Se nós começarmos a observar o que Jesus fez na cruz, Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós já estávamos condenados, mas Ele derramou o seu sangue por todos, pelos nossos pecados. Se nós fôssemos ser salvos por confessarmos, aquele que confessa e deixa recebe misericórdia. Misericórdia. Não está dizendo de salvação. Porque se fosse questão dos nossos erros, não digo pecado e errar, porque errar é uma coisa, pecar é outra. Se fosse questão de nós confessarmos todo dia, Jesus poderia e pode vir em qualquer momento e nos pegar sem confessar. E se eu acreditar em salvação como os calvinistas acreditam, então não há necessidade. Mas a questão é que o meu confessar, a minha, como é que eu posso dizer? O meu arrependimento, ela me traz o quê? Frutos. E eles vão ver e vão glorificar o Pai através dos meus frutos. Porque eu não vou ser salvo não é pelas minhas obras. Eu não vou ser salvo não é porque eu sou mais bonito do que ninguém. Eu não vou ser salvo não é porque eu oro, porque orar é obrigação de todo crente. Eu não vou ser salvo porque eu jejuo, porque isso é um dever de todo crente. Eu não vou observar porque eu sou um teólogo, não. Eu não vou ser salvo por causa disso. Eu vou ser salvo por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então essa questão da Bíblia, eu não tenho nenhuma base bíblica para dizer que uma pessoa que suicida ela vai para o inferno. Ao contrário. Ao contrário. Jesus mesmo disse que o único pecado imperdoável é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu não posso acrescentar nesse texto nada. Eu não posso acrescentar e nem tirar. A única coisa que eu posso aqui dizer para você é tomar cuidado.
É prestar atenção, mas em quem está ao teu redor. É prestar atenção em cada detalhe dessa pessoa. Uma pessoa que brincava, uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é comunicativa, uma pessoa que sai, uma pessoa que sempre está ao teu lado, uma pessoa, uma benção, e daqui a pouco a pessoa se fecha, perde o sabor, perde, sabe, quer se isolar. E essa pessoa começa a dar sintomas. E esses sintomas, ele é percebido através do quê? De sinais. De sinais. Você pode observar pessoas que eles começam a dar sinais dentro de casa, nas redes sociais, no trabalho, chora muito, se cala, e muito mais quando perde alguém que ama, ou até mesmo uma perda muito forte. Porque isso é psicológico e não podemos só dizer que é o diabo, isso é uma porta para o diabo. Mas nem tudo que acontece nesse sentido, nem tudo. O crente ele tem que ter uma noção do que é uma fobia, o que é um síndrome de pânico, ele tem que saber o que é uma depressão. Nós estamos vendo as pessoas demonizar tudo. Não sabe mais o que é enfermidade, não sabe o que é mais problema psicológico, não sabe mais o que é um problema de depressão, não sabe identificar o começo, não sabe ver os sinais que está nas redes sociais. Pode observar que a maioria que acontece, essas pessoas dão sinais nas redes sociais. E muitas vezes, em vez dela ter uma compreensão do seu líder, do seu pastor, ela tem uma compreensão de julgamento. De julgamento. Então o que eu posso dizer para você que diz que quem se suicida vai para o inferno? Eu tenho a dizer que você não tem base bíblica para isso, para dizer. Porque biblicamente não tem. Agora, historicamente nós temos, que é algo medieval da Igreja Católica. Da Igreja Católica. É uma ideia da Igreja Católica. Dessa questão que o suicida, ele vai direto para o inferno. Isso não é ideia e nem bíblico. Também não podemos aqui dizer que não é errado. Sim, é um pecado. Sim, é um pecado, é errado. Porque está nos 10 mandamentos. Mas nós temos que entender que isso não pode ser algo como comparar a qualquer pecado, colocar o suicida como sendo algo pior do que a fofoca, do que a mentira, do que o roubo, do que... Não tem lógica. Não tem lógica colocar numa balança. Não tem. Nós podemos enxergar que Deus, através desses 5 homens que teve depressão, muitos pediram a morte, como o próprio Moisés. Acabei de dizer atrás que Sansão não foi suicídio, foi um sacrifício. Mas você vai entender que o próprio Judas, ele tomou uma decisão. Era o mais equilibrado dos 12. Era o mais inteligente dos 12, psicologicamente era ele que era para estar como líder no lugar de Tiago e qualquer outro. Qualquer outro. Mas ele tomou uma decisão. Ele colocou no seu coração e deixou o diabo encher. Ele não estava dando sinais de depressão, porque Judas ele não tinha depressão. Judas, em nenhum momento você vai ver na Bíblia Judas tendo depressão. Judas não mostrou nenhum sinal de depressão. Judas, ele mostrou a sua atitude. Depois da sua atitude que ele fez, aí ele caiu em si, ele mesmo colocou dentro de si, o diabo aproveitou essa falha dele, e aí o que ele encontrou, a solução para resolver o seu problema foi destruir, acabar com a minha vida, sabendo que nem foi a corda que o matou, sabendo que nem foi aquela árvore que matou ele, mas foi a queda que destruiu ele. Foi a queda. Então, eu não posso pegar um texto, os suicidas ou os homicidas não herdarão o reino de Deus.
Eu não posso pegar um texto e colocar o que mata o templo, esse também será destruído. Porque ali não está falando isso. Então quando se fala dos homicidas, aqueles que matam, esses não vão herdar o reino de Deus? Aqueles que mandam matar o templo não vão herdar o reino de Deus? Então vai ter muita gente que não vai herdar o reino de Deus por um motivo. Entenda que nós estamos falando aqui de pecado imperdoável, pecado que não tem perdão. Se uma pessoa que manda matar outra, se uma pessoa que mata a outra com espada, com tiro, com bomba, com míssil, com bomba nuclear, então nós podemos ver que até os Estados Unidos está carregando sangue demais com a China. Então nós podemos ver que pessoas que estão hoje pregando, pastores, obreiros, pessoas que estão presas, que já matou, fez tanta coisa horrível, essas pessoas não têm salvação. Não tem salvação. Ela tirou a vida dela. Ele tirou. E aquela pessoa que tirou? Quando nós falamos de salvação, que é uma matéria que mesmo Martinho Lutero, mesmo Calvino, a única coisa que ele colocou foi que crente não se suicida. Crente não tem depressão. Porque para eles, quando Deus escolheu e acabou para a salvação. Somos humanos, estamos aqui na terra. Temos que estar preparados para todas as batalhas dessa vida. Temos que estar preparados para a tristeza, para a amargura. Não cabe a mim, não cabe a você a julgar quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Cabe a Ele que derramou o sangue dele por mim e por você. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da iniquidade nem do pecado. Então por isso, deixa eu te dizer, biblicamente, não temos nenhuma prova que os suicidas vão para o inferno. Mas eu quero dizer que essas pessoas que estão passando momentos de depressão, elas precisam de ajuda. Elas precisam de ser compreendidas. Elas precisam, porque é uma doença. Não trate como demônio, pastor. Não trate, não demonize em tudo. Mas trate especial essas pessoas. Entenda as suas ovelhas, compreenda as tuas ovelhas quando estão nas mídias, nas redes sociais. Não apenas depois que acontece o ato, mas antes. Vamos dar mais atenção para as pessoas. Vamos dar mais atenção a essas pessoas. Vamos ficar atentos a quem está ao nosso lado. Vamos ouvir mais essas pessoas quando elas estiverem tristes, quando elas estiverem isoladas, quando não estiver sentindo mais prazer. A oração, sim, vamos orar. Mas tem coisa que o homem tem que fazer. Se precisar de um psicólogo, vamos atrás do psicólogo. Se precisar de ajuda, vamos atrás. Vamos tentar entender, vamos tentar descobrir para que venha encontrar a vida. Não vire as costas, não faça de conta que não está acontecendo nada. Esse é um dos problemas de vários ministérios, igrejas, pastores, obreiros e de famílias que viram as costas porque não querem enxergar a verdade que está acontecendo alguma coisa. Deixa a salvação para Cristo. Ele não deixou nada na Bíblia falando que vai para o inferno. Mas também não estou dizendo que é correto, certo, não. Ninguém tem esse direito de tirar a vida. Mas também não é questão de arrepender, deu tempo de se arrepender. Porque se for questão de dar tempo de se arrepender, ninguém vai ser salvo. Porque nós erramos todo o momento. Mas Ele conhece o meu e o teu coração. Ele conhece que na hora que nós partimos dessa vida, que na hora que Ele nos levar, que mesmo não dando tempo para se arrepender, Ele conhece o nosso coração e sabe como Ele está. E Ele conhece essas pessoas que estão passando momentos difíceis, perdeu emprego, perdeu família, perdeu algo que ama. Ele sabe a situação dessas pessoas que estão passando, essas pessoas que estão passando tristeza, de dor. Ah, mas crente não passa isso. Você já passou uma depressão? Você sabe o que é uma depressão? Você sabe o que é uma tristeza?
Deus é um dos maiores psicólogos que já existiu. E Ele sabe exatamente como tratar esse problema. E se aconteceu, se alguém perdeu, se alguém tirou a sua vida, não fique julgando, dizendo que foi para o inferno. Porque a Bíblia só diz que há um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E quem disse foi o meu mestre, foi o teu mestre, foi Jesus que disse. E se tem alguém que disse que os suicidas vão para o inferno, foi a Igreja Católica. Foi ela que disse isso. Uma ideia medieval católica. Que Deus abençoe você. Que Deus venha abrir tua mente, pastor, obreiro, para ficar atento a isso. Fique atento. Cada texto, cada contexto, ele quer dizer alguma coisa. Mas não pegue algo que você ouviu e tire conclusão ou julgue. Porque pecado imperdoável só contra o Espírito Santo de Deus. Ou seja, você esfaquear o calcanhar, como diz Hebreu, você negar, você deixar, você dar a glória ao diabo. Por isso, não julgue, ajude essas pessoas. Ajude esses pastores, ajude esses obreiros, que quando vai falar com alguém acha que ele é super-homem, acha que ele é o tal. Porque se conversar, tu não é pastor, tu não prega, tu não conhece a Bíblia, você isso, aquilo, mas ele quer uma palavra, ele quer conversar com você. Ele quer passar o problema que ele está passando em casa. Fale com Deus, Deus vai te ouvir. É isso, legal. Deus, legal. Ele quer ouvir você. Se Deus colocar alguém do teu lado, fique esperto. Fique atento aos sinais. Deus abençoe tua vida. Que Deus venha nos abençoar, nos dar força, graça para passar por esses momentos difíceis da vida, que pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Mas eu creio, aquele que começou a boa obra há de terminar na tua vida. E que nada nessa vida pode nos separar do amor de Cristo. Paulo disse isso. Nada. Nem a morte, nem os anjos, nem a profundidade, nem a altura. Nada pode nos separar do amor de Cristo que há em Jesus Cristo. Não julgue Salomão. Não julgue quem se suicidou. A salvação pertence a Ele. Não é por obra, não é por mérito, não é por nada. É pelo sangue dele. É pelo sangue dele que nós somos salvos. Não é porque eu faça alguma coisa. Nós somos salvos pelo sangue dele. E se for por arrependimento, então ninguém vai ser salvo. Porque ele pode vir em qualquer momento e não dá tempo para mim e você se arrepender. Agora, se você for calvinista, não se preocupe com isso. Você vai ser salvo de qualquer maneira. Pode viver de qualquer jeito aí. Ajude quem está do teu lado. Apoie. Escute. Fique atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Estamos vivendo momentos difíceis de guerra. E esses momentos as pessoas não estão tendo estrutura. Eu estava vendo essa semana um pai que pulou de uma ponte com o filho. Homens dentro da igreja que não estão tendo apoio, mas estão buscando de outras pessoas que escutam. Obreiro, fique à vontade para conversar, meu WhatsApp está aí. Aqui não é fofoqueiro não para sair falando, não. Busque teu pastor. Se for fofoqueiro, nem fale, fique na tua. Porque tem pastor que você fala, vai lá no púlpito e fala para todo mundo que você é obreiro fraco. Que não ora, que não jejua, que não busca. Não, você é ser humano. Você é uma pessoa. Você é ser humano. Você é ser humano ainda. Você está na terra ainda. Você ainda come, você sente dor, você fica doente. Você precisa de ter pessoas que estão atentos à tua atitude. Como pastor de ovelha, está atento às suas ovelhas.
Que Deus abençoe tua vida. Verdades da Teologia, trazendo sempre um comentário verdadeiro, sem muita enrolação. Biblicamente, não fala nada sobre salvação quem suicida. O que a Bíblia diz é que o único pecado imperdoável é blasfema contra o Espírito Santo de Deus. E o que temos que fazer é acreditar que o sangue dele nos purifica de todo pecado e o amor dele cobre todo o pecado. Fique com Deus.